CBMR completamente virtual, então nós temos umas facilidades e outras dificuldades. Tá? Então, eu gostaria de agradecer ao Lúcio pela confiança que temos desde o primeiro e a coordenação está com você. Vou mandar subir os palestrantes. Obrigado, Lúcio. Obrigado, José Guilherme. Eu que agradeço muito. Esse evento, eu acho que ele é muito importante para nós que trabalhamos na área e é muito bom que ele não tenha deixado de ocorrer esse ano. Gostei muito da ideia do evento ser completamente virtual. Tem desvantagens, nós também temos algumas vantagens. Parabéns aí pela organização. Valeu, Lúcio. Obrigadão. Então, boa noite a todos e a todas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo. Eu sou Lúcio Pereira Neves. Olá, William, tudo bem? Tudo bom, Castilho? Beleza. Tudo bem? Valmir, tá me ouvindo direitinho aí? Estou te ouvindo. Boa noite. Ô, Valmir, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma rápida introdução aqui dos palestrantes. Deixa eu só ver aqui, carregar a minha apresentação aqui. Então, aqui, vocês estão vendo aí? Então, essa aqui é a sessão 16, né? Nós temos aqui o professor Valmir Berinato, que é lá do IFBA, o Dr. William Souza Santos, que é aqui da Universidade Federal de Uberlândia, eu, não sei se bonitão aqui de laranja, e a doutora Ana Paula Perini, que não pode estar presente hoje aqui, ela é coordenadora de um curso, ela está com muitas atividades, mas está em pensamento aqui. A minha esposa está aqui em casa, então está participando também. E aqui o doutor Diego Galeano, que é aqui do FMT. Eu gostaria de agradecer às universidades, né, que nos apoiam, a UFO, o Instituto Federal da Bahia, ao Hospital Universitário Júlio Miller, né, da UNICEF, e ao CBMRI, aí, por ter possibilitado essa nossa apresentação, né, simulação do Monte Carlo. Tá? Nós temos aqui um laboratório, um grupo de pesquisa, o Laboratório de Instrumentação e Dosimetria, o LINDA, aqui da UF, todos nós somos membros desse laboratório, fica com o Instituto de Física, e, em geral, nós orientamos os nossos alunos aqui pelo PPGEB da UF. Temos vários alunos aí que participam dessas pesquisas. Tá? E eu queria ressaltar aqui, né, nós temos um grupo aqui, que é o Meninas da Física. Aqui está o endereço eletrônico, meninasdafísica.com.br. É um grupo que tem um certo ativismo aí para a inserção e permanência das mulheres nas áreas exatas. Né? Tem muitos casos aí de machismo, enfim. E nós queremos evitar isso, queremos que a ciência ela seja saudável para todas as pessoas. Por isso que nós temos esse grupo, tá? Não é para excluir homens, não, é apenas para que nós possamos inserir as mulheres, né, com segurança aí, para que elas possam desenvolver seu trabalho da melhor forma possível. Mulheres cis e trans são muito bem-vindas nesse grupo, né? Então, se você gostaria de participar e divulgar a ciência, nos procure lá, menasdafísica.com.br, né? E você vai ver que nós temos muito material de apoio aí, inclusive para as escolas, né? Tem uma cartilha que a gente montou exatamente sobre isso. Então, é isso, muito obrigado. Nós vamos começar a nossa apresentação aqui. Eu queria convidar inicialmente o professor William para iniciar falando aí de simulação de Monte Carlo. Então, William, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui essa noite. Ainda bem que você está no quarto da sua filha aí, né? Já sabe, né? Então, muito obrigado e boa apresentação. Ô, Lúcio, eu que te agradeço, né? Primeiramente, boa noite a todos, né? É um congresso que está marcado por repleto de coisas boas, né? Eu venho acompanhando esse congresso online, né? Histórico, marco histórico, né? E para mim é um prazer participar pelo segundo ano consecutivo como palestrante desse belíssimo congresso, né? E eu agradeço bastante pela confiança a mim atribuída. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês um minutinho.
Tá beleza aí? Tá bem ajustada? Tá perfeito, Will. Perfeito. Então é o seguinte, eu vou falar, o tema proposto para mim, eu coloquei um título, né, método Monte Carlo no contexto do transporte da aviação, né? Como o Lúcio colocou, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Uberlândia e meu nome é William de Souza Santos. Fazer uma introdução, uma pequena apresentação aqui do sumário, né, uma introdução ao método Monte Carlo, códigos de transporte de radiação, comentar um pouquinho sobre os códigos, simuladores antropomórficos, também vou falar um pouquinho mais, o Diego vai aprofundar mais isso aí, falar um pouco de coeficiente de conversão, né, trabalho e um pouquinho de trabalho desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Então, falar do método Monte Carlo é impossível não dirigir a esses três grandes cientistas, né? John von Neumann, Stanislaw Ulla e Nicolas Metrópolis. As bases teóricas do método de Monte Carlo, elas remontam a dezenas de anos antes deles, certo? Isso tá escrito num artigo publicado para o Lord Kelvin, né? Que ele já retrata que há dezenas de anos antes de 1930, já tinha as bases teóricas bem fundamentadas. No entanto, o método passou a ganhar notoriedade e também batizado com esse nome Monte Carlo, somente a partir da década de 1940, né? Com a chamada Segunda Guerra Mundial, que envolveu o Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan, iniciado em 1939, é um programa de pesquisa, né? A história nos diz que é um programa de pesquisa e desenvolvimento das bombas atômicas, John von Neumann, ele foi um matemático brilhante, se não um dos maiores matemáticos do século XX, né? Ele deu grande contribuição na parte de estatística, na teoria de jogos, né? Na teoria de conjuntos e também na física nuclear, na física, sobretudo na física quântica, né? Stanislaw Ulla é um amigo muito próximo de John von Neumann, inclusive foi John von Neumann que o convidou para trabalhar no Projeto Manhattan. Ele tinha um detentor de conhecimento enorme na área de cálculos hidrodinâmicos, né, para analisar o comportamento de determinados materiais sólidos submetidos a alturas, pressões e temperatura, ou seja, ele já conhecia um pouquinho de explosões, né? Então, chamou um cara certo, convidou um camarada certo. Nicolas Metrópolis, esse ficou bastante famoso também, um físico, né? A nacionalidade de Stanislaw Ulla, pessoal, ele é polonês, mas também foi naturalizado e estadunidense. Nicolas Metrópolis, um grande físico, estadunidense, né? Deu uma grande contribuição na logística de programação, inclusive tem um algoritmo bastante famoso dele, publicado em um artigo de 1953, né? Algoritmo de Metrópolis, né? Ele possivelmente começou a introduzir a logística da linguagem computacional, né? A linguagem binária, bastante simples para a época, bastante simples para o mundo de hoje, mas para a época foi um grande avanço. Então, é importante falar um pouquinho de cada um deles. O que eles têm em comum? Todos tinham um pensamento em comum. Era uma equipe que trabalhava com centenas de engenheiros e de outros profissionais de diferentes áreas nesse projeto Manhattan, né, com a finalidade de desenvolver essas bombas atômicas. O que eles tinham em comum? Estudar coeficiente de fusão de nêutrons em diferentes materiais, porque eles queriam entender. Até então, essa logística, esses cálculos eram feitos braçalmente. Então, Stanislaw Ulla chegou a comentar que ele estava muito cansado e não estava conseguindo ter êxito, né? Aí, com a junção desses três grandes estudiosos, deu possibilidade à construção, né, do primeiro computador digital, né, que é o famoso ENIAC, né, de 1946. Né? A construção do computador durou de 3 a 4 anos, mas iniciou em 1946. Então, eles deram grande contribuição. Agora, o que é o método Monte Carlo? Né? A palavra Monte Carlo foi Stanislaw Ulla e Nicolas Metrópolis aliás, os três, né, que resolveram. Porque durante esse projeto Manhattan, as pesquisas, naturalmente, eram feitas sob forte sigilo, né?
Então, esse método, por ter similaridade com os jogos de azar, eles batizaram o nome Monte Carlo em referência à cidade do Principado de Mônaco, chamada Monte Carlo, conhecida atualmente como capital mundial dos jogos de azar. Então, com essa similaridade, eles batizaram o nome Monte Carlo. Mas o que é a definição do método Monte Carlo? Então, a gente pode definir o método Monte Carlo como uma ferramenta matemática, né, que usa conceitos de probabilidade estatística para abordar problemas que envolvem processos estocásticos. Né? A interação da radiação da natureza, por definição, é estocástica. Então, casou perfeitamente do uso da simulação computacional no transporte de radiação ionizante. Então, o método Monte Carlo foi batizado nessa época com esse nome, e alguns elementos eu vou abordar durante minha apresentação sobre o método. Né? E agora, o que é um processo estocástico? Entende-se por um processo estocástico como uma família de partículas cujas suas coordenadas variam aleatoriamente após cada colisão, ou seja, não é possível prever com precisão o tempo e o local que ocorre a interação, mas é possível atribuir uma probabilidade a cada evento provável. Então, processo de simulação. Muitos na literatura chamam simulação Monte Carlo e outros método Monte Carlo. Simulação, pessoal, é a imitação fictícia da realidade, certo? Método é uma coisa e simulação é outra. Então, se eu quero fazer uma simulação, eu quero, então, imitar um cenário real, é a imitação fictícia de um cenário real, com as propriedades reais que eu alimento o programa. São 3 parâmetros fundamentais em simulação computacional que envolva método Monte Carlo. Primeiro, função densidade e probabilidade. A função densidade e probabilidade, ela descreve todas as leis físicas que regem ao sistema. Uma partícula é um sistema de partículas. Então, eu preciso, se eu não conheço a posição e o tempo em que ocorre a interação, mas é possível atribuir uma probabilidade àquele evento, né? Então, a função de densidade e probabilidade é responsável pela descrição física do problema. Depois vem o gerador de número aleatório, né? Todo método usando o método Monte Carlo, ele usa gerador de número aleatório. É um algoritmo matemático capaz de gerar números uniformemente distribuídos no intervalo de 0 a 1. Um bom gerador de número aleatório, pessoal, esses números não podem guardar relações entre si, ou seja, eles têm que ser aparentemente diferentes. Ele tem que ter uma velocidade considerável, uma velocidade de execução desse algoritmo, e tem que ter, ou seja, uma velocidade de execução rápida. E tem que ter também um período longo. Um período, entende-se, por dimensões daquelas tabelas de análise de números combinatórios. Técnicas de amostragem. Precisamos ter uma técnica de amostragem. O que é isso? A técnica de amostragem, na simulação, ela vai contabilizar o número de eventos, né? O número de eventos que a gente atribui como sucessos e tentativas. Então, ela tem essa função de armazenar. E, finalmente, nós temos resultados. Os resultados, o método Monte Carlo entende-se como fosse um experimento matemático. Por se tratar de um experimento matemático, por se tratar de um experimento, os seus resultados têm que ser colocados em xeque. A questão da avaliação pode ter um grau de erro associado, certo? Então, pode ter um grau de erro associado que tem que ser avaliado. Na frente, eu vou explorar mais um pouquinho isso. Então, por exemplo, noções básicas. Como estimar o valor do integral? Então, fazendo a estimativa numérica, a integral é a área abaixo da curva, né? Então, o que acontece, por exemplo? Então, primeiro eu vou sortear, né, um grande número, tem que ser um grande número, que cada número comporta como fosse cada medida. Então, quanto mais medida, melhor a estimativa da minha grandeza, né, média. Então, eu sorteio um grande número no interior do quadrado e vou fazer uma relação de proporção da área da curva, que é a própria integral, sobre a área do quadrado, ou seja, a área da curva sobre a área do quadrado, que é o produto de A vezes B, é igual a M, que é o sucesso, ou seja, os pontos contabilizados abaixo da curva, sobre N. Isolando aí o meu I, eu tenho uma integral aproximadamente, né, a razão entre M sobre N vezes A, B. Então, o uso da simulação computacional ela é muito importante porque tem muitos cenários que envolvem um grau de liberdade, ou seja, de múltiplos corpos, envolve vários graus de liberdade, e isso, analiticamente, é impossível se resolver. Então, utiliza o método Monte Carlo,
que é possível fazer esse tipo de avaliação. Ou seja, não é necessário resolver analiticamente as equações de um problema, mas você detém uma estimativa do valor esperado que me dá a média, utilizando o teorema do limite central. Aqui nós temos aquele exemplo que eu dei atrás, na transparência anterior, eu posso contabilizar ele, criar um algoritmo, criar um input, um arquivo de entrada. Então, se eu atribuir que meu N, número de tentativa, e o M é sucesso, fazendo um algoritmo, o que acontece? Se meu número de tentativa, onde X e Y, aí, pessoal, representa as coordenadas associadas a cada valor aleatório, esse valor aleatório o valor dos números aleatórios estão distribuídos entre 0 e 1, então eu posso associar minhas coordenadas. Então, se meu Y é menor do que a função, sim, então eu contabilizo o sucesso. Se não, continuo. Então, o que acontece? Se meu N, que é o número de tentativas, for menor que a tentativa máxima, ou seja, se terminar de rodar nesse momento aí, acontece o seguinte, o erro vai estar muito grande. Então, o número de tentativas tem que ser máximo. Então, se sim, retorna ao processo. Se não, eu contabilizo e continuo, e aí vamos ter a convergência com o valor esperado. Ou seja, minha integral me dá a própria razão entre N, que é o sucesso, sobre o N total, que é o N de tentativas, e o produto de AB. Aqui, estimativa de π. Outro exemplo, muito parecido com o anterior, ou seja, a área do círculo sobre a área do quadrado. Eu tenho aí um círculo no interior de um quadrado, círculo de raio 1, então a área do círculo π é ao quadrado, então, e a área do quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Ou seja, se eu isolar o π vai ser 4 vezes n, que é o número de sucesso sobre tentativa. Se eu supor, por exemplo, que meu n vale 1.000, meu m vale 787, eu vou ter um π aproximadamente 3,148. Existe um outro experimento bastante famoso para a determinação do π, que chama agulha de Buffon. Quem tiver curiosidade pode digitar no Google aí, agulha de Buffon, que é um experimento também fácil, que usa essa técnica, que também estima bem o valor de π. No contexto de transporte da radiação, todos os códigos computacionais eles são fundamentados com base na equação de transporte de Boltzmann. Né? Boltzmann foi um grande estudioso, um grande cientista que deu grandes contribuições à mecânica estatística. Então, é o seguinte, então, no contexto de transporte da radiação, então, você não pode prever com sucesso o momento e o lugar que vai ocorrer a interação, mas você consegue descrever, através de uma equação de transporte, que é a equação de Boltzmann, né? Essa é uma equação que foi originalmente utilizada para fenômenos de transporte. Ela foi adaptada para a nossa realidade. Então, por exemplo, se eu considerar que essa figura aí que me dá, né, um sistema de coordenada que chama espaço-fase, se eu considerar na condição de equilíbrio de partícula, ou seja, a quantidade de partícula que entra nesse volume é igual a que sai, fazendo equilíbrio, eu posso tirar algumas informações interessantes dessa equação. Então, o primeiro termo. Uma das partes fundamentais, um dos termos fundamentais da equação de transporte, pessoal, é essa função de distribuição, desculpa, que é φ, que ele é função dos parâmetros vetoriais R, que é da posição, e o ômega, que é o vetor de direção das partículas, que dá a propagação de voo dessas partículas. E E e T são os parâmetros escalares. Né? Então, existem vários métodos de resolução dessa equação. Essa equação é uma equação íntegro diferencial, não tem solução analítica, ou seja, só tem solução numérica. Então, existe o método dos harmônicos esféricos e o método de autodifusão, o Randall-Walker, mais conhecido como livre caminho médio. Né? Como que me dá a física do problema? Então, eu tenho uma função aqui, pessoal, olha, que o primeiro termo dessa equação me dá a fuga de partícula pela superfície que encerra o volume, que é denotado pelo número 1. O segundo termo me dá a transferência de energia devido às colisões. O último termo, ganho de partícula devido ao espalhamento de outras partículas fora da região de interesse, que é o terceiro termo. E o último termo, que é o termo fonte de radiação. Então, esse μ aqui é o coeficiente de atenuação linear, ou seja, a probabilidade de caminho. Ele está associado, pessoal, diretamente ao livre caminho médio. Né? O μ também, ele depende fortemente da densidade atômica do meio, ele depende da seção de choque, que aí
a gente vai fazer uma conexão entre número aleatório e seção de choque lá na frente. Então, meu Mi, na verdade, é N sigma. N é a densidade atômica do meio, e sigma a seção de choque microscópica do meio, né? Aí eu posso fazer esse balanço e tirar algumas informações. Então, como essa equação não tem solução analítica, o comportamento médio pela essa função de distribuição, essa função que esse φ, se eu considerar a densidade de partícula, eu posso falar que esse φ aqui é meu fluxo, ou seja, número de partículas por unidade de área. Então, isso aqui, pessoal, o comportamento médio do meu sistema, eu posso ser aferido por meio da grandeza macroscópica que esse fluxo pode me dar, por exemplo, energia absorvida, fluência de fótons, por exemplo. Né? Aqui, por exemplo, o termo fonte. Né? Nós temos informação aqui, eu selecionei, claro, que é a título de ilustração, não se trata de uma realidade, mas para entender como é que eu faço a conexão. Eu tenho energia em Keff para 5 tipos de energia, 5, 20, 35 e 50. Eu tenho a probabilidade para cada uma, 0,1, 0,4, 0,3, 0,2. Eu tenho a soma das probabilidades. Se 0 mais 0,1 dá 0,1, 0,1 com 0,4, 0,5, 0,3, 0,4 mais 0,1 mais 0,3, 0,8. E 0,8 mais 0,2, 1. E eu posso associar aqui o número randômico, que aqui está a minha função de distribuição. Ó. Aquela que eu falei, é o primeiro parâmetro de uma análise de um código. Função de distribuição de probabilidades. Para cada intervalo, como está aqui na figura abaixo, para cada intervalo eu tenho uma probabilidade. Ou seja, quando for 5, eu tenho meu número aleatório está entre 0 e 0,1. Quando for 20, está entre 0,1 e 0,5. Quando for 30, entre 0,5 e 0,8. Quando for 50, 0,8, 0,1 e assim por diante. Então, por exemplo, principais efeitos, claro, tem outros efeitos, mas os principais efeitos na física médica é o efeito fotoelétrico, espalhamento corrente, espalhamento com produção de par. Esse S aqui é o espaço entre duas interações percorridas, entre duas interações sucessivas. Como eu não posso conhecer o tempo, nem a posição exatamente, mas eu posso conhecer onde ocorre a interação por meio do livre caminho médio. Como eu falei para vocês, se eu considerar, por exemplo, uma solução da equação de transporte de Boltzmann, usando autodifusão, ou seja, livre caminho médio, então, para eu fazer essa consideração, tem que levar em consideração o seguinte, que as partículas incidentes não interagem entre si do feixe incidente. Eu considero também que a densidade de partícula é muito menor do que a densidade do meio, das partículas incidentes é muito menor do que a densidade do meio, e que não há forças externas. Então, para partículas sem carga, para fótons e nêutrons, se eu utilizar essas informações, eu posso usar a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, o que é que ele diz? Que a probabilidade de eu medir uma variável aleatória x, ou seja, a P de x de dx, é igual a μe elevado a menos μx dx. Novamente, a probabilidade de eu medir uma variável x é igual a μe elevado a menos μx dx, onde μe é o coeficiente de interação linear. Resolvendo essa equação, com a equação integral de 0 a x, resolvendo simplesmente, é fácil você chegar que a interação sucessivas de colisões é menos lambda ln de xi, que me dá meu número aleatório. Ou seja, eu posso fazer a conexão entre o número aleatório e minha seção de choque. Então, para esse intervalo, por exemplo, o intervalo entre 0 até o efeito fotoelétrico. Então, eu tenho um intervalo que eu posso associar que ocorreu o efeito fotoelétrico. Para o segundo intervalo, eu posso associar que espalhamento coerente. Para o terceiro intervalo, ou seja, de 0 até 0,1, ou seja, a soma de todas as probabilidades tem que me dar 1. Então, se eu considerar essa probabilidade, eu posso fazer um link. Porque esse lambda aqui, que é o livre caminho médio, ele é o inverso do coeficiente de atenuação linear, que depende da seção de choque. Então, eu posso fazer a conexão, escrever no código e fazer a conexão entre ele e a seção de choques materiais. Por isso que quando você for fazer um código, em qualquer código que for usar de transporte de radiação, você tem que conhecer bem as propriedades físicas e químicas dos materiais, porque tem que levar em consideração a seção de choque de cada material. Então, se eu conhecer, então, o número aleatório, ou seja, colocando isso aqui na figura abaixo, então, meu número aleatório vai estar abaixo de 0,3, maior que 0,3, portanto, ocorre efeito fotoelétrico. Se esse número aleatório vai estar entre 0,3 e 0,8, efeito cômputo.
e assim por diante. Se esse número aleatório está entre 0, 8 e 1, ocorre o efeito por par. Eu posso fazer essa conexão no código. Então, distribuição de probabilidade cumulativa. Então, as probabilidades, além da função de densidade de probabilidade, é importante fazer a função de densidade de probabilidade cumulativa, ou seja, é considerar todos os feitos registrados, computados anteriormente, somados. Então, a soma de todas as probabilidades, como está aí, é 1. Aí essa figura é anterior. E eu faço a conexão entre o número randômico e essas probabilidades de ocorrência. Quais são os aspectos que motivam o uso da simulação computacional? Então, primeiro, pessoal, o método possibilita fazer combinações de parâmetros técnicos que, na prática clínica, gente, é muito difícil. Como é que você vai obter, por exemplo, a dosimetria do paciente, determinar dose equivalente em cada órgão e tecido? Então, isso é feito com aproximações experimentais, utilizando simuladores antropomórficos físicos, né, que na frente a gente vai comentar, e o Diego mais ainda. Então, as doses absorvidas nos órgãos são difíceis, não dá para calcular com precisão isso na prática experimental. Então, isso me dá um motivo, isso me motiva a usar uma técnica computacional. Primeiro, que não vai expor ninguém, né? O único mal que vai trazer problema na coluna, o efeito colateral, né? Não vai ser estocástico, nem reações teciculares, mas vai ser efeito na coluna, porque tem que programar. Então, a maioria dos estudos encontrados na literatura concentra basicamente na determinação das doses de entrada na pele, obviamente pela praticidade, né? As medições dosimétricas em órgãos geralmente exigem amparados sofisticados, equipamentos caros e nem sempre disponíveis naquele ambiente. A gente sabe a nossa realidade nos nossos hospitais, em nossas instituições hospitalares, então me dá mais um motivo. As medições dos órgãos são impossíveis de fazer de forma exata, então é importante utilizar simulação computacional. Simulação computacional, ela não, utilizando o método Monte Carlo, ele não veio para substituir medições experimentais. Ela veio para somar e não excluir. Ela é bastante inclusiva. Os cálculos de doses nos órgãos só podem ser realizados utilizando um código de transporte de radiação. Então, essa é a nossa crença, de forma exata, né? Claro, isso aqui, pessoal, tem que linkar todas as informações com dados experimentais, certo? Estimativa dosimétrica usando a simulação Monte Carlo. Então, primeira coisa para usar a simulação Monte Carlo, gente, eu preciso de um código de transporte de radiação. Segundo, eu preciso criar um modelo. Esse modelo é uma câmara de ionização, um detector, um corpo humano, uma sala de radioterapia. Eu preciso saber um modelo, tem que representar esse modelo num ambiente computacional, com todas as informações mais próximas da realidade para que meus resultados sejam bastante precisos. Então, eu tenho que conhecer de cada modelo, pessoal, as propriedades químicas, físicas, até propriedades de geometria, né? Que levam em consideração. Então, eu preciso conhecer essas informações. Após essas informações, eu peço para o código compilar, feito o arquivo de entrada, o código vai calcular, então ele vai calcular uma grandeza macroscópica, por exemplo, a energia depositada nos órgãos, né? Isso, normalizado por partícula, obviamente, que ao contrário do que muitos pensam e imaginam, acha que a simulação me dá o valor exatamente da dose absorvida. Não, eu tenho que fazer um link dessa grandeza que eu obtenho na simulação pelo um valor experimental. Aí sim. Ou então eu tenho que alimentar o código já com valor experimental. E, finalmente, fazer uma avaliação das doses em órgãos. Então, pessoal, como um experimento realizado em laboratório, existe um grau de erro associado. Então, o que é importante fazer nisso? O que é importante fazer? É importante avaliar o resultado com cuidado, ver se o arquivo de entrada que vocês fizeram estão bem feitos, estão, né, todos os parâmetros, se a realidade física, se as teorias físicas estão próximas das teorias adotadas pelo código, né? Passos de uma partícula. O que significa passos de uma partícula no meio? Porque quando uma partícula entra no meio, pessoal, por natureza, é aleatório, né? Você não dá para prever. Então, ela sai colidindo no meio. Ela pode ser absorvida, pode sofrer sucessivas colisões, ou pode escapar da minha região de interesse. Então, é importante saber os passos. Então, primeiro, define qual a energia e posição dessa partícula. Então, a energia. Segundo, essa energia é menor que a energia de corte? Os códigos computacionais, gente, você tem o livre-arbítrio de colocar energia de corte para foto, para elétron, partícula.
porque você ganha tempo computacional com isso, certo? Mas você também pode deixar de forma opcional. Que material é esse? Então, qual material que você colocou? Calcula as direções. Então, interação. Que tipo de interação ocorreu? Foi cômputo? Foi fotoelétrica? Foi formação de pares? Então, todo esse processo, gente, vai repetir até completamente encerrar a história. O segundo vai repetir todo o processo, né? Ou seja, o número de amostragens vai aumentando. Claro, só escolhi 3 amostragens. Né? Então, passos em partícula, ou seja, pessoal, a precisão dos resultados depende das aproximações das teorias físicas com a realidade. Então, e além disso, depende fortemente do número de história que você alimenta no código. Entende-se por história, pessoal, o processo que dá desde o nascimento de uma partícula na fonte até seu término, até sua morte. Nesse processo, a partícula pode ser absorvida, pode ser espalhada, pode criar partículas secundárias. Então, entre o nascer e o morrer de uma partícula, chama de um processo que chama de história de uma partícula. Essa história, quanto maior o número de história, no limite tendendo a infinito do número de história, o que acontece que minha média amostral tende ao valor esperado que me dá a minha média. Então, além das aproximações das teorias físicas, é importante também ter um número de história suficientemente alto para que minha incerteza associada seja a menor possível. E isso é garantido pelo teorema do limite central, ou tem uma lei dos grandes números que define isso, né? Ou seja, quando o número de história é bem alto, aumentando, a minha média amostral ela tende a ser o meu valor esperado. Isso é o que garante o teorema do limite central. Quais são os códigos que nós temos na literatura, pessoal? Me perdoe se eu falhei em não colocar alguns aqui, claro que eu falei. Porque tem gente que pode trabalhar com o Fluke, eu não coloquei o Fluke. O Fluke é um código excelente para trabalhar com radiação cósmica. Eu coloquei MCNP, elenquei Tenerico, Giantes, VMC e ERTS. Eu tive a oportunidade de trabalhar no VMC durante o doutorado, no início. Né? Depois eu migrei para o MCNP. VMC, eu faço questão de falar desse código, que é um código desenvolvido no IRD, né, por John Hunt e companhia, né, e colaboradores. É um código muito bom. Na época eu trabalhava com foto e com eletro. Não sei atualmente, porque já tem quase 10 anos que eu não uso esse código. E atualmente a gente usa o MCNP 6.2. Quais são as vantagens desses códigos, pessoal? O que diferencia esses códigos do outro, o resultado tem que ser próximo, se chama benchmark. Tem que ser comparado, tem que ser confrontado. O que diferencia são tipo de energia considerado range, tipo de partícula. Por exemplo, o MCNP trabalha com 34 tipos de partículas, ondas eletromagnéticas e ondas particulares. Então, o que acontece? Tem essa oportunidade com range de partícula para agradar gregos e troianos. Então, é um código bastante bom e um dos mais utilizados na literatura. Eu trabalho com o MCNPX e o MCNP 6.2 atualmente. Então, para cada código, tem uma pessoa que gosta, né? Vai do gosto freguês e depende da necessidade de cada um. Simuladores antropomórficos, então, modelos. Então, aqui nós temos, eu não vou me aprofundar muito, porque o Diego vai falar sobre isso, simuladores antropomórficos, inicialmente, na década de 60, com Snyder, surgiu os primeiros simuladores antropomórficos chamados estilizados, ou conhecido mais famoso como matemático. Esses simuladores, os órgãos e tecidos deles são representados por equações matemáticas. Por exemplo, a cabeça é um elipsoide, as pernas são cones, os braços são cones, os seios são semisferas, e assim por diante. Então, para cada tipo de órgão e tecido, tem uma equação apropriada. Esse é um simulador que tem ele é carente bastante na distribuição, na quantidade de órgãos, tem carência também nas composições químicas e físicas dos materiais. Além disso, a distância relativa entre seus órgãos também, gente, é bastante carente. Além disso, você não sabe se o cara foi radiado deitado ou em pé, porque a postura não foi levada em consideração. E tem simuladores aqui físicos, pessoal, que no Brasil tem poucos institutos que possuem, né? Acredito que no CTDN tem, no IRD não sei se tem, mas no ITA tem a Fátima e assim por diante. Esses simuladores possuem esqueleto humano, né? Eles são fatiados. Se você quer aferir ou medir, fazer uma estimativa da dose em determinado órgão, você coloca um conjunto de dosímetros nessas fatias e irradia, certo? Em termos experimentais, é muito bom. Simulador tomográfico, né? Com o advento das tecnologias, sobretudo na aquisição de imagens, pessoal, o que acontece?
na década de 80, os simuladores tomográficos, com a aquisição de imagens por tomografia computadorizada, ressonância magnética, até mesmo por fotografia, foi possível construir os chamados simuladores tomográficos, base com tomografia, ou seja, você escaneia, você corta ele, né, faz diferentes slices neles, né? Você tem o pix multiplicado pelo slice, você tem os vox, então você consegue. Depois passa por um processo de segmentação e você consegue colocar os números identificadores para cada órgão e tecido. E atualmente, o que nós temos utilizados? Né, no ano 2000, com o surgimento de programas, de computadores de animação 3D, que o pessoal usa muito para fazer jogos, e com bastante informações de atlas anatômicos disponíveis na internet, então a gente não precisa ser irradiado um fanto para fazer as imagens. Então, a gente já faz simuladores avançados com contornos, com distribuição de órgãos, muito mais próximo da realidade, né? E é o que a gente utiliza atualmente. Então, nós temos aqui um esquema cronológico do surgimento, né? E na última aqui nós temos, primeiro, na década de 50 só tinha um tipo de material formato de simulador. Na década de 60, os simuladores utilizados, né? Aquilo que eu comentei. Na década de 80, os Vox. Os simuladores híbridos, né? Que nós temos hoje com tecnologia mista. E o que no futuro, que eu acredito que vai ser personalizado, é os indivíduos expostos, né? Tanto paciente como indivíduos ocupacionalmente expostos. Então, aqui nós temos uma família de simuladores. Qual é a vantagem dos simuladores Vox? Né? A vantagem deles é que nós temos eles com diferença em índice de massa corpórea, diferentes alturas. Então, a gente sabe que a dose pode ter uma influência com a massa do órgão. Então, nós temos aqui uma imagem de um cara antes da pandemia e um depois da pandemia. E depois não da pandemia, não, no atual estágio da pandemia, ou seja, o cara engordou, possivelmente, se você irradiar esse cara aqui no início, há 9 meses atrás, aqui possivelmente já teria um pouquinho de influência. Esses simuladores aqui, esse aqui, pessoal, esse aqui, todos nós temos, né? Eles foram desenvolvidos aqui no Brasil, eu faço questão de falar isso, foi desenvolvido pelo grupo da Helen Cooley, lá da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Uma coisa nacional. E esse do meio aqui, diferentes estágios utilizados, isso aqui é da RPI, nós não temos acesso a eles, mas temos acesso a esse aqui. Ó. Esses simuladores aqui, como eu comentei para vocês, nós temos a permissão de utilizá-los, né? O padrão, a gente denomina de mesh e fesh, eles foram construídos com base em informações anatômicas da ICRP 89, né? Qual a vantagem de utilizar esses simuladores? Então, a vantagem de usar esses simuladores é porque eles foram construídos em pé e deitado. E a gente sabe que tem diferença na distribuição de órgãos, da distribuição dos órgãos quando o cara está deitado, porque existe influência da força gravitacional, né? Então, deslocamento dos órgãos, compressão dos pulmões, redução do diâmetro sagital, mudança na posição dos braços e ombros, na direção dorsal, deslocamento cranial, tudo é devido ao efeito gravitacional levado em consideração. Nós temos também mulheres grávidas apenas de um estágio, mas está sendo atualmente desenvolvido diferentes estágios. E temos aqui uma família de crianças pediátricas também que a gente vem trabalhando. Aqui é uma versão mais atual dos simuladores formato mesh, que eu consegui a licença com o professor Shao da Universidade de Hanyang, Coreia do Norte, né? Nós temos essa permissão de utilizá-los, né? Então, qual a vantagem de utilizar esses simuladores? Esses simuladores eles foram construídos em diferentes posturas, sentado, em pé, caminhando, e assim dá para apresentar diferentes cenários de exposição, certo? Então, essa é a grande vantagem. Temos aqui, pessoal, Coreia do Sul, viu, gente? Desculpa, Coreia do Sul, jamais. Desculpa, Coreia do Sul. Muito obrigado, Lúcio, me chamou a atenção aqui. Muito obrigado, Lúcio. Olha só, aí é o seguinte, olha, como que é calculado a simulação da dose absorvida? Como? Em um simulador de Vox. Então, nós temos aqui, vou dar um zoom, nós temos aqui um zoom de diferentes Vox, no caso pixel, né? Nós temos um pixel, nós temos aqui o pixel, se multiplicar ele pela terceira dimensão, pelo slice, me dá um voxel. Então, voxel é a menor estrutura volumétrica de um simulador antropomórfico de voxel. Então, pode ser só cubo, professor William? Não. Aqui eu peguei um cubo, foi coincidência, mas esses voxels também pode ser um paralelepípedo que não seja cúbico.
Então, como é que é a dose local? A dose local é a soma de todas as doses que chegam nesses conjuntos de detectores, que eu chamo, gente, qual a vantagem de usar? Cada órgão desse, ele é composto de, dependendo do tamanho do órgão, centenas ou milhares de volts. Cada órgão desses comporta como dosímetro na ordem de milímetros de tamanho. Então, como é que eu calculo as doses normalizadas por partícula em cada órgão e tecido? É a dose que chega nesses órgãos dividido pela massa desses órgãos. É a definição de energia em joule por massa em química, é a definição de dose. Então, coeficiente de conversão, pessoal. Coeficiente de conversão, o que acontece? É a razão, é o que me dá a liga entre o mundo virtual e o mundo real. Então, coeficiente de conversão, na verdade, nada mais do que a razão entre uma grandeza de interesse por uma grandeza facilmente mensurável. A gente fala facilmente, mas nem tão assim é facilmente, mas a definição é facilmente mensurável. Por exemplo, como é que você define a dose equivalente à dose efetiva? Impossível na prática. Na prática, a gente faz a aproximação para a dose efetiva, que a gente o H estrela 10 lá, e fala, né, que coloca dosímetro no indivíduo ocupacionalmente exposto, me dá estimativa, mas, de forma mais precisa, eu faço a ligação entre a dose equivalente, que é a dose absorvida no órgão, por exemplo, para a foto, a energia absorvida vai ser, a dose absorvida vai ser a própria dose equivalente, né, porque o fator de toxicidade da radiação para a foto é igual a 1, digamos assim. Então, eu posso fazer a razão entre a dose equivalente por uma grandeza física, fluência, queima no ar, produto dosária, por exemplo, que é uma grandeza bastante utilizada na radiologia intervencionista. Fazendo a razão, pessoal, eu obtenho coeficiente de conversão para a dose equivalente, que é a razão entre H pelo PDA, tudo simulado, viu? E a razão entre coeficiente de conversão dose efetiva é por PDA. A dose absoluta, gente, eu pego meu coeficiente e multiplico pelo produto dosária experimental, porque PDA cancela com PDA simulado embaixo, só fica a parte real em cima. Então, gente, aí eu obtenho a dose absoluta no campo real, fazendo um link com dados experimentais. Então, coeficiente de conversão, por exemplo, eu tenho aqui, digamos que é um procedimento de radiologia intervencionista. Então, os equipamentos de radiologia intervencionista, na saída do tubo, tem uma câmara de transmissão, câmara de ionização que mede o produto queima área ou o produto dosária que me dá a mesma coisa. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho que simular um tubo, tenho que simular também na saída do tubo uma câmera, para bater com o mundo real. Aí, qual é o meu órgão? Meu órgão é o pulmão, beleza. Eu quero saber a dose no pulmão. Como é que eu vou fazer? Eu pego a razão entre a dose média por foto no pulmão, divido pelo PDA simulado. Aí eu vou lá no console do equipamento, experimentalmente, eu posso buscar no console do equipamento, claro, todos os parâmetros radiográficos experimentais tem que ser o mesmo na simulação. Não adianta eu usar um filtro de 2 milímetros de alumínio e um KV de 60 e na prática experimentar, e na prática o cara está usando um filtro diferente e um KV de 100. Ou seja, não, meu cenário real, meu cenário virtual tem que representar de forma fidedigna os dados experimentais. Então, atualmente, o que é que o nosso grupo de pesquisa desenvolve? Coloquei alguns, tem outros, mas aqui os principais. Modelagem de detectores de radiação, cálculo de dosimetria ambiental, modelagem de equipamento de tomossíntese mamária, modelagem de equipamento de tomografia e tomógrafo odontológico, modelagem de acelerador linear da Varia 2100C, modelagem de cenário de radiologia intervencionista pediátrica, desculpa, modelagem de cenário PET-CT, que a Valmir vai falar, modelagem de um cabeçote de acelerador de próton. Então, nós temos algumas imagens aqui, gente. Se vocês tiverem interesse, né, nos nossos trabalhos envolvendo simulação Monte Carlo, sinta-se à vontade de procurar meu currículo Lattes, William de Souza Santos, lá tem todos os dados publicados para o nosso grupo, praticamente, certo? Sinta-se à vontade e bom proveito. Acidentes radiológicos, exposição com gás, né? Todos esses trabalhos, a maioria desses trabalhos já foram publicados, né? Já foi publicado, melhor. Ambiente aquático também nós temos um cenário, né? Esse senador sentado aqui foi o Diego que sentou nessa postura. Dosimetria da radiação cósmica, então é um trabalho que está em desenvolvimento, né? Com a grande colaboração que a professora Linda está nos dando, com radiação cósmica. Câmara de ionização, né? Detector Geiger-Miller. Nós temos aqui tomossíntese mamária, tudo isso na física médica, pessoal. Tomossíntese mamária, né, também é um trabalho que está sendo desenvolvido.
Tomografia computadorizada convencional, nós temos um tomógrafo também odontológico já simulado. Dosimetria ocupacional em PET, né? Trabalho desenvolvido em PET-CT, com dupla. Nós temos sala de radioterapia também modelada, um cabeçote com acelerador linear, da Vale, modelo 2100C. E aqui uma das novidades desse trabalho, que a gente está começando a desenvolver agora, é o acelerador de próton. Então, o acelerador de próton, embora no Brasil não tenha um centro de prototerapia e tratamento com próton, está vindo, segundo a literatura, está em expansão, principalmente nos Estados Unidos, tem muitos que estão desenvolvendo. Então, o que acontece? Então, a gente quer calcular os riscos de indução de câncer secundário, sobretudo gerado por nêutrons. Então, nós temos aqui, gente, nós temos aqui, que a gente chama do cabeçote, né, do acelerador, que a gente chama de bico. Então, aqui nós temos aqui o vácuo, o próton vai sair daqui, nós colocamos diferentes materiais na frente aqui para aumentar a largura e a altura do feixe para irradiar diferentes tamanhos de tumores, porque os prótons, ao interagir com esses materiais e com materiais que compõem o fanto, pessoal, vai gerar nêutrons secundários. Esses nêutrons são os responsáveis pelo grande aumento da dose e dos riscos de indução de câncer, que é o que nós vamos avaliar, tanto em mulher grávida, tanto em pacientes pediátricos. Então, uma coisa interessante está fazendo. Na parte de pediátrica, nós temos radiologia intervencionista pediátrica. Então, muitas crianças nascem com um problema congênito, né, sobretudo do coração. Então, para fazer essas correções, então é submetida à radiologia intervencionista, né? Procedimento de radiologia intervencionista para fazer as correções. Aqui nós também temos a geografia cerebral, um aluno que defendeu o mestrado, né, com esse trabalho. Uma das novidades também é procedimento biliar, trabalhar com tripla de simuladores, né? Esses simuladores, 2 representam os indivíduos ocupacionalmente expostos, como vocês podem ver na imagem aí, todos tá utilizando a maioria dos equipamentos de proteção individual, protetor, o avental, o protetor tireoide, os óculos com bife, se olhar na primeira imagem, tem óculos com bife, e já tem cenários também que utilizam também protetor cerebral, que a gente está desenvolvendo, certo? Procedimento de radiologia intervencionista. Aqui nós temos aqui também outro procedimento de radiologia intervencionista, colangiopancreatografia retrógrado-endoscópica. Isso aqui é um caminhão sem freio, esse nome é um caminhão sem freio, descendo uma ladeira bastante íngreme, né? Aqui nós temos uma imagem, gente, também, ó, que avalia, pessoal, essa imagem acima, ela não tem, ou melhor, ela tem anexa mesmo o protetor, o saiote, e tem os protetores suspensos. Na segunda imagem, a gente excluiu os protetores suspensos e a cortina, que está anexa à mesa. Percebe que a fluência de foto, a intensidade dela aumenta, retirando esses equipamentos de proteção coletiva, né? Então, ela está aqui. De uma mulher grávida, né, nós avaliamos as doses tanto no feto como também na paciente. Meu grupo de pesquisa, claro, eu coloquei alguns, mas tem mais, né, outros colaboradores, né, gente? Desculpa, porque não dá para colocar todos, mas eu peço desculpa. Então, os principais integrantes do grupo de pesquisa é o Valmir, eu, que está aqui, o Lúcio e a Ana Paula, né, que e o Diego, né? Então, nosso grupo de pesquisa. Então, muito obrigado, né? Quem tiver interesse em alguma dúvida, pode mandar e-mail, use meu WhatsApp à vontade também, pode mandar e-mail, certo? Então, aqui nós temos assim. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, William, pela sua brilhante apresentação aí. Eu peço que as pessoas, né, que têm alguma dúvida, alguma coisa, o façam por esse botão aqui, QIA, que no final a gente vai ter um tempo para discussão, tá? Não adianta fazer no chat, porque o chat, né, ele não tem como a gente controlar as perguntas. Eu passo agora a palavra ao professor doutor Valmir Belinato, lá do IFPA, da Bahia. Bom, Valmir, para que ele possa prosseguir com a apresentação. Eu creio, William, que você tem que descompartilhar. Isso. Obrigado. Que aí agora o Valmir pode compartilhar a tela dele. Obrigado, William. Obrigado, Valmir. Eu deixo a palavra com você agora, tá bom, meu amigo? Tá ok. Obrigado, Lúcio. Boa noite, gente. Parabéns aí, William, pela apresentação. Estão me ouvindo bem aí?
Positivo. Senhor. Ok. Então é isso. O William fez uma introdução aí ao nosso grupo de pesquisa. Venho trabalhando também com o método Monte Carlo, especificamente com o código MCNPX, né, desde aí o doutorado, né, junto com o William, na Universidade Federal de Sergipe. Então, desde a aquisição aí da licença do MCNPX, estamos desenvolvendo alguns trabalhos, né? Eu vou apresentar para vocês as simulações em código MCNPX para tomografia por emissão de pósitron e tomografia computadorizada, né? É a conhecida PET-CT. Tá? Então, deixa eu ver. Tá indo. Então, um pouquinho da PET-CT, né? Ela, a partir de 1970 aí tivemos avanços em computação, né, que possibilitaram a reconstrução de imagens, né, e também a introdução aí de técnicas tomográficas para o diagnóstico, né. Em 1990, né, foi proposto aí a união das duas técnicas da tomografia por emissão de pósitron, né, com a tomografia computadorizada. E em 2000, né, que começou a chegar aqui para nós do Brasil a técnica de PET-CT. Né? Perdão, em 2000 foi combinado a PET com a CT e em 2003 chegou ao Brasil. Então, esse sistema revolucionou o diagnóstico, principalmente, né, do câncer. Então, o câncer, ele costuma absorver, né, maior energia devido à sua característica ali de multiplicação das células. Então, a técnica de PET utiliza o flúor 18 acoplado a uma molécula de glicose, né, chamado fluordeóxido de glucose, né, e a partir da injeção, né, deste radiofármaco no paciente, né, intravenoso, é possível diagnosticar, né, quais são as regiões de um paciente que estão com maior atividade, né, com maior consumo de glicose, né? No caso aí as células cancerígenas, tá? Bem, aqui alguns aspectos da técnica de PET, né? Vamos dividir aqui em duas partes, a PET e a CT. Como o nosso colega William disse, nós temos que descrever no código as características do nosso sistema a ser simulado, né? Neste caso aqui nós temos dois sistemas, né? Nós temos o sistema de PET e o sistema de CT, então vamos ver separadamente cada um deles, né? A configuração típica, né, de um sistema PET-CT, né, é essa. Então, nós temos aqui os cristais de PET, né, que fazem a detecção dos radiofármacos, né, quando eles decaem. Nós temos aqui os fotomultiplicadores, né, que conseguem multiplicar esse sinal. Tá? Temos aqui também, eles são acoplados em anéis de cristais detectores, né? Então são centenas de cristais por anel. Por que isso? O sistema PET-CT precisa identificar onde aconteceu, né, o decaimento. Então isso se dá por uma diferença de caminho, né, aqui na região que os cristais, né, estão localizados. Tá? Então, se ele decaiu em uma certa região do paciente, por essa diferença de caminho, né, a partir do tempo de voo, né, do fóton, né, de um cristal até outro, o sistema PET consegue, né, identificar exatamente onde é que ele decaiu. Lembrando que o pósitron, né, é uma partícula que possui massa, né, ele tem uma certa energia, e ele vai perdendo essa energia até ele atingir 1022 keV. Quando ele atinge 1022 keV, ele é aniquilado, então o pósitron, né, deixa de existir e ele se transforma em dois fótons de 511 keV. Né? Então, esses fótons são emitidos com 180 graus, né? E aí o sistema PET ele tem essa função de identificar, a partir dessa diferença de caminho, né, de onde ocorreu a aniquilação no paciente. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Nós temos aqui o núcleo instável, né, da partícula do pósitron, né? Ele vai percorrendo, né, o
tecido do paciente até o ponto em que ele chega a essa energia mínima de 1022 keV e se aniquila, né? Chegou a 1022 keV, se aniquila, os 2 fótons vão ser detectados lá pelo sistema PET, né? Que é chamada coincidência verdadeira. Então, como são muitos decaimentos, né, o sistema precisa processar uma grande quantidade de informação e fazer, digamos assim, um filtro, né? Porque podem ter coincidências falsas, né? Então, os pósitrons podem decair muito próximos um do outro, porém eles podem não ser de um mesmo núcleo, tá? Então, o sistema PET precisa ter esta capacidade de processamento, né? Aqui nós temos também o esquema, tá, do sistema de PET. Então, aqui a aniquilação no paciente, temos, né, os cristais detectores. Este sinal vai para uma unidade de processamento de coincidências, né, justamente para observar as coincidências verdadeiras. Depois são produzidos sinogramas, né, e aí há uma reconstrução da imagem, né, de PET. Nós temos aqui também uma tabela com alguns emissores, né, de pósitrons. Então, o serviço PET ele tem algumas especificidades, principalmente devido à produção do radionuclídeo, né? Então, o flúor 18 mesmo, ele é produzido no ciclotron, né, que é o mais utilizado na técnica de PET, né? Podemos acoplar aí o flúor 18 à glicose, né, e fazer aí uma larga, temos aí uma larga aplicação da sua utilização aí no radiodiagnóstico. Então, este radiofármaco tem uma meia-vida, né, de 110 minutos, né? Então, ele precisa, a depender de onde o centro de PET, né, onde o equipamento de PET está localizado, ele precisa ser transportado, né, de uma cidade para outra. Geralmente, utilizam-se aviões, né? Então, também aviões pequenos, né, não podem transportar esse tipo de material, a depender aí também da distância, né, que o centro está de PET, né, do ciclotron. Então, tem toda uma logística por trás do equipamento de PET, né, de PET-CT, para que ele possa ser operacionalizado. Existem também outros radionuclídeos, como, por exemplo, o gallium-68, né, ele pode ser produzido a partir de um gerador. Então, o serviço de PET pode ter um gerador de galho e produzir o seu próprio radionuclídeo, né? E a depender aí do que for examinado no paciente, né, ele pode ser utilizado também com uma certa frequência, tá? Nós temos aqui um exemplo do gerador de galho, né? Nós temos aí no IPEM, né, foi produzido pelo IPEM um gerador de galho. Ele é produzido, o galho é produzido a partir do decaimento do germânio, né? E o serviço pode produzir, né, já esse tipo de radionuclídeo, né, para utilizar no PET. Aqui algumas características da tomografia computadorizada, né? Então, são exames com características diferentes, né? O PET precisa de um radionuclídeo, né, e os detectores lá observam as aniquilações. A tomografia computadorizada, ela se dá a partir, né, de um tubo de raio-x, é um feixe de raio-x externo, né, que circunda o paciente, né? Ele tem uma característica helicoidal, né? Então, este tubo de raio-x vai girando, né, em torno do paciente, e a mesa vai também se deslocando, né, fazendo com que o raio-x aqui e os detectores possam observar as imagens anatômicas do paciente, né, a partir de uma matriz, né? Essa matriz de densidades aqui, né, ela é capaz de produzir uma imagem, né, as fatias do paciente, e aí o sistema, né, vai poder reconstruir, né, essas imagens a partir do número de CT chamado, né? Então, esse número de CT, ele pode variar, né, de 0 a 256, a depender da cor, né, dessa imagem, né, e o sistema de CT, então, ele é capaz de observar, né, a estrutura anatômica do paciente, né? Então, nós temos aqui alguns aspectos relacionados à tomografia, né?
Então, esses aspectos são importantes para a simulação, porque nós precisamos incluir isso no código. Tá? Então, precisamos incluir a filtração inerente do feixe, a tensão de pico, o produto corrente-tempo, que não é uma variável, né, de simulação, mas é uma variável de máquina. Né? Então, o produto corrente-tempo ele vai interferir diretamente, né, lá na dose absorvida no nosso volume de interesse. E temos também o pitch. Né? O que é o pitch na tomografia computadorizada? É a relação entre o deslocamento da mesa e a espessura de corte. Tá? Então, se nós tivermos aí uma sobreposição das imagens, né, nós teremos um pitch menor que 1, por exemplo. Mas nós teremos também um incremento na dose no paciente. Né? O paciente vai ser mais irradiado, porque, digamos que o tubo vai dar mais voltas, né, em um mesmo local do paciente na hora do exame. Tá? Então, é muito importante essa relação do pitch com a dosimetria. Tá? E também com a qualidade da imagem. Né? Então, a relação dose e qualidade da imagem, ela é ponderada. Né? Nós temos que definir aí os benefícios, né, com uma imagem de qualidade e reduzir o risco. Né? Quanto menor dose, melhor para o paciente. Tá? Então, o pitch é muito importante no exame de CT. Então, quando nós unimos, né, esses dois exames, nós temos algumas condições, né, primeiro para o paciente. Então, devido ao exame de PET, né, como é um exame que envolve absorção de glicose por algumas regiões do corpo. Então, é necessária uma preparação antecipada, né? O paciente precisa tomar água a cada 30 minutos, né, no dia antes do exame, não pode realizar exercícios, né, e no dia do exame, ele recebe a injeção do flúor 18, né, acoplado à glicose, aguarda 1 hora para que os órgãos absorvam esse radiofármaco, e aí depois disso ele vai para o equipamento de PET-CT. Tá? São adquiridas as imagens de tomografia e as imagens, né, por fim, as imagens de PET. Então, aqui nós temos um exemplo, temos aqui uma imagem de tomografia de corpo inteiro, tá? Onde nós temos as estruturas anatômicas do paciente. Essa segunda imagem é uma imagem de PET. Tá? São conhecidas também por imagens quentes, né? São regiões que absorvem o radiofármaco, né, com maior intensidade. Então, o exame de PET-CT sobrepõe essas duas imagens. Né? Então, essa imagem 1 com a imagem 2 vai ser sobreposta, e aí nós temos, né, a característica anatômica do paciente com a característica molecular, né, onde é que está havendo o maior consumo de glicose, que possivelmente serão as regiões com câncer. Lembrando que as regiões do cérebro, por exemplo, e bexiga, são regiões que mais absorvem a glicose, né, porque são regiões muito ativas, tá? E a bexiga é o local por onde o radiofármaco é eliminado, né? Então, também vamos ter uma grande concentração do radiofármaco na bexiga, tá? Nós temos aqui algumas aplicações, por exemplo, câncer de mama, né, imagem do PET com o CT, e aqui a imagem de PET-CT. Tá? Temos aqui outra aplicação, uma suspeita de câncer no pulmão, na imagem de CT com a de PET. Quando nós sobrepomos isso, né, nós observamos essa característica aqui no pulmão. Então, um provável câncer nesse local. Tá? E para simular este exame, né, como são duas técnicas, nós temos que observar quais são as grandezas dosimétricas em cada uma das técnicas. Tá? Então, primeiramente, aí a CT. Então, a tomografia computadorizada, nós temos as principais grandezas, né, CTDI, né, e o pitch, que é a relação entre o deslocamento da mesa, né, e o direcionamento aí do feixe. Tá? E o CTDI normalizado, que é o CTDI médio, né, de uma certa região volumétrica. Então, o CTDI, né, que é o índice de dose de tomografia computadorizada, ele relaciona a dose total, né, que é depositada em uma certa região, em um certo volume. Tá? Então, geralmente, nós utilizamos o CTDI 100, né? Então, o CTDI 100, ele
é muito utilizado na literatura para quantificar a grandeza de CTDI. Então, é uma câmera de tipo lápis, né, uma câmera de ionização tipo lápis de 100 milímetros. Tá? Então, nós expomos esta câmera de ionização tipo lápis, 100 milímetros, em um corte de tomografia. Tá? Então, a dose total depositada sobre esta câmera, né, nos 100 milímetros da câmera, ela é relacionada ao CTDI 100. Tá? Aqui nós temos um exemplo de simulador de corpo inteiro para tomografia, né, que é o Phantom de acrílico, esse maior, e temos aqui o Phantom de cabeça, né, para tomografia, esse Phantom menor. Aqui é a câmera de ionização tipo lápis, de 100 milímetros. Tá? Alguns estudos indicam que estes 100 milímetros não são suficientes para detectar toda a dose do feixe de tomografia. Principalmente com a evolução dos tomógrafos, né? Alguns equipamentos produzem um feixe cada vez mais largo, né? E tem uma quantidade de detectores também maior para captar, assim, né, uma fatia maior do paciente. Então, com este aumento de espessura de feixe, a câmera tipo 100, né, começa a não dar conta, né, dessa dose total. Tá? Mas existem estudos que falam sobre isso, né? São estudos mais específicos para alguns tipos de tomógrafos, tá? E também alguns feixes característicos, né? O CTDI normalizado, então, ele considera 1/3 da dose, né, na câmara de ionização no centro do Phantom, mais 2/3 da dose, né, nas extremidades aqui do Phantom. Tá? Então, é uma média, um CTDI normalizado, que serve também como referência para dosimetria em tomografia computadorizada. As grandezas dosimétricas em PET, né, nós vamos associar ao formalismo MIRD, né, é o formalismo de dose de radiação interna, tá, que existe na literatura. Então, nós temos aqui, a dose depende da atividade, né, do radiofármaco, ao ser injetado no paciente, né? Então, os radionucleides, eles têm uma certa atividade, tá? Quanto maior essa atividade no ato da injeção no paciente, maior vai ser a dose que ele vai receber, tá? E também nós temos o valor S, né? Então, o valor S é o nosso ponto-chave aqui, porque é ele que nós vamos simular no Monte Carlo, né? Lá no código. Então, o S depende de uma fração de energia que é depositada por unidade de massa. Tá? Então, essa fração de energia é a grandeza que nós simulamos, né, lá no código. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. O valor S é dado em miligray por megabecquerel segundo, então, dose depositada por atividade, né, e também depende do tempo em que esse radiofármaco vai estar em contato com o paciente. Tá? O ΔI é a energia depositada e o φ são as frações absorvidas lá no órgão-alvo. O código, como o nosso colega William já citou aí, nós trabalhamos, é o MCMX 2.7, né? Nós já temos a atualização para o 6.2, então ele mudou algumas coisinhas, do 2.7 para o 6.2. Né? Nós temos que simular aqui no código, né, a interação de fótons, elétrons, partículas betas, incluindo aniquilações no meio. Então, a vantagem do MCNPX, né, do MCNP com as versões mais atuais, é essa, né? Nós podemos simular, né, as partículas de interesse, né, do nosso equipamento de interesse, de pesquisa. Então, no caso do PET-CT, nós vamos simular fótons para a tomografia, né, e pósitrons para o PET. Tá? Então, o código precisa simular este decaimento, ou seja, o tempo em que a partícula vai percorrer no órgão até ocorrer a aniquilação. Né? Então, este processo, o MCNP simula muito bem, então nós podemos utilizá-lo para simular o PET-CT. Tá? Então, ele foi desenvolvido pelo LANLI, né, o Laboratório Nacional de Los Alamos, e desde então nós temos a licença para trabalhar com ele. Tá? Foi desde 2012, né, William, que nós já utilizamos este
este código. Então, simuladores computacionais, né, nós também utilizamos a FAST e o MAST, o William já disse aí em sua apresentação, eles foram produzidos pelo grupo de dosimetria lá da UFPE, né, e nós tivemos que fazer a conversão para o código MCNP, que é um pouquinho diferente, né, a forma de utilizar no código MCNP. Nós precisamos expressar esses simuladores em matriz de estrutura repetida. Então, tem um processo de conversão, né, desses volumes. E no caso da tomografia, nós temos que excluir os braços, né, destes simuladores. Porque quando o paciente faz a tomografia, os braços ficam suspensos, né? Então, os braços ficam suspensos justamente para observar, né, esta região torácica aqui, né, para a região torácica ser observada no exame de tomografia. Então, nós excluímos esses braços, né, e inserimos no código durante as simulações. Tá? Nós simulamos 2 equipamentos de PET-CT, um da GE e outro da Siemens, né, é o Biograph 16, e o da GE é o Discovery VCT. Tá? Então, eles têm características diferentes, né, tanto na tomografia quanto na detecção dos pósitrons, né? Então, o equipamento da GE utiliza cristais de BGO, né? Já o equipamento da Siemens, ele tem cristais de LSO. Qual é a implicação nesse caso? Os cristais de ortosilicato de lutécio, eles têm uma resposta mais rápida, né? Então, o equipamento da Siemens consegue realizar um exame mais rápido no paciente, em torno de 15, 20 minutos, já se consegue observar as imagens de PET no equipamento da Siemens. Já no equipamento da GE, né, esse tempo ele praticamente dobra, né, em torno de 40 minutos, né, o paciente precisa ficar aqui no equipamento para que ele seja detectado, né, os pósitrons, pelos cristais de ortogermanato de bismuto. Então, o tempo dele, né, de resposta é um pouco mais lento, tá? Mas isso também traz algumas vantagens para o equipamento. Então, para baixas atividades, o equipamento da GE ele tem vantagem, né? Então, quando nós temos baixas atividades no paciente injetadas, ele consegue observar mais captações, né? Ele consegue ver mais decaimentos devido a esse tempo maior que o paciente fica lá no exame. Tá? Então, isso vai depender, é claro, de um sistema, né? É o sistema do tomógrafo que permite isso e tem essa vantagem. Tá? Também o feixe de tomografia é diferente. Tá? O tomógrafo aí da GE, ele trabalha com 4 tipos de energia, o da Siemens trabalha com 3, né? Então também esses detalhes são considerados na simulação. Tá? Aqui nós temos os detalhes do feixe de tomografia. Tá? Nós temos aqui a abertura do feixe, a distância foco-isocentro. Então, esses detalhes foram inseridos na simulação. Né? Um problema do feixe de tomografia, né, seja ele, pode ser tomografia de corpo inteiro ou tomografia também dental, é esse filtro de Baltai, né, chamado filtro gravata-borboleta. Então, ele precisa ser estimado para cada equipamento. Tá? Então, nós conseguimos fazer isso experimentalmente, né? E a partir dessa estimativa experimental, nós construímos, né, e incorporamos lá no código MCNP. Tá? Também aí as espessuras de feixe, claro que nós, né, tivemos que incluir no sistema para poder simular corretamente as doses absorvidas. Tá? Aqui também é uma outra figura dos filtros e dos colimadores. Né? Os pits também nós ajustamos, então nós simulamos aqui 36 fontes, né, de raio-x, como se o tubo desse 36 paradas. Né? A cada 10 graus, né, nós temos aqui um feixe de raio-x irradiando o paciente para simular um corte completo de tomografia. Tá? E esta sobreposição aqui das fontes em um giro, nós também fizemos o cálculo aí do pitch para cada um dos equipamentos. Né? No caso aí, o equipamento da GE, ele tem um pitch
de 0,984 com corte de 40 milímetros. Já o da Siemens, né, ele tem um corte de 0,96, né, um pitch de 0,96 com corte de 20 milímetros. Então muda um pouquinho essas características, tá? Então tudo isso vai interferir lá na dose, né, do paciente. Então aqui nós temos os espectros de energia que são inseridos no código, né, tanto para a Siemens quanto para o equipamento da GE. Então, também as características dos radionuclídeos para o exame de PET são inseridos, né, no código, então é um outro cenário, né? Primeiramente, simulamos a tomografia, que é um cenário característico lá com fótons. Depois, desativamos a fonte de fótons e incluímos agora os radionuclídeos, né, com a sua emissão, né, característica de cada um. Né? No caso aqui, nós simulamos para 6 radiofármacos, né, 6 radionuclídeos. E aí nós temos o nosso cenário de radiação com uma sala, né, e dentro dessa sala nós temos aqui, a depender, né, do cenário de radiação, nós temos aqui, por exemplo, uma sala onde o paciente descansa por 1 hora, né, para ser captado aí o radiofármaco pelos órgãos, né, e depois de 1 hora que ele vai ser encaminhado para o equipamento PET. Então, também nós consideramos essas condições, né, que o paciente passa durante o exame, para poder ser o mais real possível esta simulação. Tá? Os valores de simulação, eles precisam ser validados, tá? Então, nesse caso aqui, nós utilizamos para a tomografia os valores, né, de CTDI, né, para poder, é uma grandeza de controle de qualidade, né, na tomografia, o CTDI. Então, nós utilizamos esta grandeza de controle de qualidade para validar os resultados da simulação. Então, depois disso, né, depois que nós validamos os cenários com o simulador de corpo inteiro, né, com o CTDI, nós incluímos no cenário, né, os simuladores da FAST e AMAST, e também fizemos alguns estudos com crianças. Tá? E depois disso nós fizemos a simulação de todos os cortes, né? Cada corte desse é um cenário, né, para ser simulado. Então, para o equipamento de tomografia da GE, por exemplo, nós temos 27 cenários, né? Porque o pitch lá corresponde a em torno de 40 milímetros, né, de espessura. Já o equipamento da Siemens, né, nós temos o dobro de cenários, então ele tem uma espessura de corte menor, de 20 centímetros, então nós duplicamos o número de cenários na simulação devido a essas características. Aqui alguns resultados, né? Então, nossos resultados, eles são validados, né, pelo controle de qualidade da tomografia, pelo CTDI. Os coeficientes de dose, né, eles são comparados, né, no caso aí com alguns valores da literatura. Nós temos também aí as frações absorvidas, né, que existem já na literatura para os radiofármacos, né, do PET. Também nós temos aí os valores S desses 6 emissores de pósitron, então nós publicamos alguns resultados, né, também comparando com a literatura. Então, aqui são os resultados, né, de CTDI para as 4 energias do GE. Então, a diferença para todas as simulações é abaixo de 5%. Portanto, os valores medidos e simulados são compatíveis. Portanto, nosso cenário pode agora ser utilizado para simular com um simulador antropomórfico, né, virtual. Também aqui no cenário da Siemens, as diferenças são menores que 5% de CTDI. Tá? Os coeficientes de dose que nós temos aqui, aqui nós temos o número de cortes para pacientes pediátricos, né, comparados aos adultos. Então, aqui para a GE, por exemplo, são 27 cenários para um adulto,
para o recém-nascido aqui, ele cai para 8, né? Então, a gente vai examinar apenas a região torácica do simulador, tá? Já o equipamento da Siemens, ele muda, né, um pouco isso, né? Então, adulto 54, ele dobra, né? Já para pacientes crianças, né? O pitch do equipamento da Siemens, ele é duplicado, né? Então, ele tem essa característica que é preciso ser levado em conta durante a simulação, né? Para não ter um resultado, né, inadequado, tá? Então, é necessário observar esses parâmetros de cada equipamento que se está estudando e implementar no código, né, para simular de maneira correta, tá? Aqui são alguns resultados, tá, do coeficiente aí de dose efetiva em milisievert por 100 MAS. Então, nós expressamos aqui o resultado para os adultos, né, em cada um dos tomógrafos, tá? Observamos que o equipamento da Siemens, ele apresenta um coeficiente maior de dose, tá, para o paciente. Porém, aqui o equipamento da Siemens tem uma característica, né, ele é chamado de... ele equaliza o produto, né, corrente tempo, mas tem um nomezinho, eu acabei esquecendo. Ele equaliza o produto corrente tempo de acordo com a espessura do paciente. Então, quando o feixe está irradiando as laterais do paciente, ele vai emitir um MAS maior quando o feixe está irradiando a parte AP ou PA, né, a parte superior ou inferior. Então, isso faz com que a dose seja diminuída quando fazemos o produto, né, pelo MAS. Tá? Então, é uma característica que o equipamento da Siemens tem, né? Ele faz essa equalização da corrente do tempo. Tá? Também observamos essa diferença para as crianças, né, nos coeficientes de dose. Aqui nós temos, né, uma relação entre os coeficientes de dose efetiva e a idade, tá, dos simuladores. E observamos lá que os coeficientes de dose, só para voltar aqui rapidinho, ele aumenta, né, com a redução da idade. Então, as crianças, elas são mais expostas, né, à radiação devido à sua estrutura, tá? Então, elas são mais irradiadas aqui, né, em cada exame, tá? Então, aqui nós temos agora os resultados das frações, né, absorvidas devido aos radiofármacos, né? Comparamos aqui com os resultados da literatura. Então, nós fizemos isso para os simuladores masculino e feminino, né? Então, e também cada órgão tem, né, uma fração absorvida específica, tá? Então, nós observamos aqui para alguns órgãos essas frações, né? E assim pudemos comparar, né, com os resultados da literatura. Temos também aqui as frações absorvidas por simuladores pediátricos, né, e comparamos com resultados da literatura. Então, eles são, né, praticamente aí idênticos, né, são bem próximos. Portanto, nossos cenários estão simulando adequadamente as condições dos radionuclídeos, tá, no cenário. E aí, por fim, nós conseguimos, então, estimar aí os valores S, né, que são esses valores de coeficientes de dose, né, são os valores S, que depende, né, da atividade, né, injetada lá no paciente. Tá? Então, esses resultados já estão publicados. Em 2015, nós publicamos esses resultados em adultos. Também publicamos os resultados dos valores S em crianças, tá? Em 2017 fizemos essa publicação. Também comparamos esses valores aí com resultados da literatura. Então, a maioria dos órgãos apresentam valores S idênticos. Alguns órgãos, eles não são idênticos porque os nossos simuladores têm uma geometria, né, distinta do simulador que a literatura utilizou, né, para determinar esses valores S. Tá? Então, nós discutimos isso no artigo. Tá? Também com as crianças de 1 ano e o recém-nascido, né? Isso acontece.
Por fim, expressamos aqui os valores S em termos da massa corporal, né? Quanto menor a massa corporal, maior, né, o valor S também, né, da mesma maneira que acontece lá com as doses na tomografia, né, as crianças são mais expostas. Aqui também, né, os órgãos das crianças também são mais afetados aí com a dose, né, devido à sua estrutura. E, por fim, né, temos aqui o coeficiente de dose absorvida para o flúor 18, FDG, né? Então, nós utilizamos aí um tempo da ICRP 106, né, que ele traz lá o tempo compartimental de cada radiofármaco, né? Nesse caso aqui, utilizamos o flúor 18 e chegamos a esta dose equivalente, tá? Que são os artigos que nós publicamos, né, da tomografia dos valores S, né, e também da tomografia com as crianças, né? É isso. Então, aqui algumas referências, né? Agradecer a todos aí pela atenção, desculpa aí por alguma coisa. Cadê o Lúcio? Está por aí? Opa! Aqui. Tudo bom, Almir? Tudo bem, Lúcio? Muito obrigado pela sua apresentação, obrigado pelo seu tempo, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade e parabenizar aí pelo congresso, né? Muita informação sendo transmitida aí para o pessoal. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar para fazer todas no final, eu acho que seria mais interessante, né? Tá bom? Então, no final, o Galeano terminar, a gente responde todas juntas. Valmir, acho que você tem que descompartilhar sua tela, por favor, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou chamar agora o Dr. Diego Galeano. O Dr. Diego Galeano trabalha na IBSER, lá na UFMT. Ele vai falar um pouco aqui para nós sobre os Phantoms. Dr. Diego, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. Eu passo agora a palavra para você. Bom, meu amigo, um grande abraço. Obrigado. Estão me ouvindo bem aí? Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado. Estão me ouvindo bem aí? Bem, positivo. Bem. Oi, estão me ouvindo? Positivo. Oi. Positivo, tá ok. Tá ok, obrigado. Obrigado, Lúcio, pelo convite. É um prazer estar compartilhando conhecimento com vocês nesse evento tão importante. Né? Participei em outras edições como ouvinte e fico muito feliz por esse convite. Falar um pouco sobre simulador antropomórfico para simulação computacional. Eu sou o Diego, que é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Uma empresa pública de cunho privado. E mesmo eu atuando como físico médico clínico, né, e como gestor, tento me manter aí na pesquisa junto com esse grupo aí que é excelente. E eu fico com essa tarefa árdua de falar depois dessas duas palestras aí de altíssima qualidade. Então, falar um pouco sobre o simulador. Eu defino um simulador antropomórfico como objeto ou equação ou código estou sendo bem amplo, que representa de forma tão fiel quanto razoavelmente execuível a anatomia do corpo humano. Né? Depois eu explico por que tão fiel quanto razoavelmente execuível. E no contexto das radiações ionizantes, são utilizados para simular e estudar o comportamento das radiações no tecido biológico, né? E gerar estimativa de qualidade de imagem médica, doses, planejamento, calibração de equipamentos e também, possivelmente, treinamentos de estudantes e equipes que utilizam as radiações ionizantes. Eu falo porque eu defino como um objeto
que seja tão de conhecimento, que é a física médica do radiodiagnóstico, para a gente fazer o levantamento radiométrico de uma sala de raio-x, por exemplo, eu poderia, sim, de fato, utilizar um simulador Alderson, por exemplo, um simulador que seja bem fiel à anatomia humana, com estrutura óssea, com pulmão, com gel, parafina e tudo mais. Porém, eu teria um objeto que é extremamente caro para essa finalidade, né? Então, eu posso substituir isso, por exemplo, por uma coluna de água dentro de um balde, né? Que eu consiga abranger toda a colimação ali do meu raio-x, fazer uma exposição, forçar o espalhamento da radiação devido à interação com a água, e assim fazer as medições na periferia daquela sala para fazer um levantamento radiométrico, por exemplo, né? Então, ela é tão fiel quanto razoavelmente execuível, porque eu não tenho um custo muito alto e eu não vou ter uma diferença significativa nos meus resultados para esse tipo de situação. Então, isso devido a vários fatores, um deles é limitação do equipamento e o outro é o nível de radiação que é permitido fora nas periferias dessa sala de raio-x, né? Porém, eu preciso um pouco mais de precisão quando eu vou fazer um controle de qualidade no equipamento de ultrassonografia, por exemplo, ou no próprio equipamento de raio-x, mamografia, tomografia, ressonância. Então, eu preciso de simuladores que são um pouco mais elaborados e que possuam estruturas que consigam simular de forma mais fiel a anatomia ou algumas estruturas que estejam dentro do corpo humano. Né? Aí um exemplo na foto ali à direita do controle de qualidade do equipamento de ultrassom e que tem várias estruturas dentro, uma borracha que vai simular a viscosidade do corpo humano e algumas estruturas que vai simular, por exemplo, a resolução de contraste, resolução espacial deste equipamento, né? O exemplo também na radioterapia é o mesmo, né? Eu preciso utilizar para calibração do equipamento, para estimativa de erros, um tanque, uma coluna de água, né? E assim eu consigo atender as minhas expectativas, né? Porém, para um meio científico, a gente precisa de algo um pouco mais elaborado, que tenha um custo melhor, que tenha uma exatidão e uma precisão melhor poder estudar tecnologia. Então, no simulador físico ainda, existe aí o Alderson Hand, né, publicado em 1994, que é um simulador físico, tem o masculino, tem o feminino, que é baseado na anatomia, baseado no indivíduo de referência da SRP número 23, né, que são produzidos com tecido equivalente. A exemplo ali do masculino, ele representa um homem de 175 centímetros com 73,5 quilos e a mulher 155 centímetros com 50 quilos. Esse simulador, ele é produzido em fatias, né? Ele é construído em diversas fatias que somando representa o homem e a mulher de referência. Dentro dele possui alguns marcadores, alguns espaços que é possível colocar dosímetros, TLD, OSL, para poder fazer alguns estudos, alguns cenários de radiação tão real quanto possível. Eles são espaçados em cada fatia de 3 centímetros, 1,5 centímetros, a depender da região e a depender do interesse. Na foto ali à esquerda, esse aqui é da publicação, tá? Essa foto aqui foi retirada de um site que comercializa este equipamento. Então, saindo dos simuladores físicos, né, que o William e o Valmir explicaram muito bem, que eles são necessários para poder fazer medidas físicas, para poder fazer relações com a simulação, com os coeficientes de conversão, né? Então, vamos para o simulador antropomórfico para a simulação, né? A gente começa lá em 1950 com simuladores que são bem simples,
que são simplesmente esferas, cilindros, basicamente, para construir a estrutura do corpo humano, para representar, né, a estrutura do corpo humano. A facilidade desse simulador é que é apenas uma equação matemática ali, você constrói bem fácil e bem rápido, e consegue fazer alteração de postura, alteração de massa, alteração de tamanho, para representar uma determinada etnia, um determinado indivíduo em específico, né? E essa limitação foi devido ao ano em que isso começou, né? Que tinha uma limitação computacional bem grande à época. A primeira geração, de fato, veio a partir da década de 60, que são simuladores estilizados ou simuladores matemáticos, né? Que ele tem uma precisão um pouco melhor, mas também existia a limitação computacional. Porém, já é possível observar órgãos sendo construídos para formar esse simulador. Somando se forma simulador. Essa imagem aqui é de uma referência muito interessante, que é um handbook sobre Computational Phantoms for Radiation Dosimetry, que conta basicamente a história dos 40 anos de evolução dos Phantoms, desde a década de 60 até os dias de hoje. A gente precisa dar uma referência muito grande, uma ênfase muito grande no simulador Adam e Eva, do Kramer, que é para essa equipe brasileira, que está sempre na vanguarda, está sempre no limite ali, positivamente, da produção de Phantoms, que é na Universidade Federal de Pernambuco, sempre liderado pela professora Helen, né? Então, os simuladores também ainda são utilizados pela facilidade de construção e pela facilidade de alteração de postura, alteração de massa, altura, né? Uma das referências aqui que eu peguei é de 2005, que eles foram utilizados em diferente postura e em diferentes cenários de contaminação e de um acidente radioativo dentro de um carro, dentro do escritório. Aí também mais uma referência, né, como são esses Phantoms matemáticos, de diversas idades, um newborn até um adulto e também de um indivíduo gestante, uma indivídua gestante, chamado de família, né, família de Phantoms. Veio a segunda geração a partir da década de 80, principalmente por conta do advento das tecnologias de diagnóstico por imagem, então já se tinha tomografia computadorizada, né? Então, a partir desses equipamentos de diagnóstico por imagem, é realizado um scout, realizado um exame, ou em um paciente, um cadáver, ou um paciente que é voluntário, que doa seus exames para fins científicos, né? Então, como é que é construído esse Phantom? É realizado uma tomada, é realizado um exame do paciente ou de um cadáver. Esses exames são reconstruídos, a gente possui os slices. Então, cada slice, cada fatia, eu tenho pixels que representam essa imagem. Consequentemente, eu tenho pixels que representam uma determinada anatomia do corpo humano, do corpo daquele paciente. E essas imagens, elas são transformadas em um código, são transformadas em IDs para representar cada órgão ou tecido do corpo humano. Esses são feitos com o paciente sempre na posição supinada, sempre na posição deitada. Então, a postura da mão, distribuição dos órgãos, ela não vai representar fielmente todos os cenários possíveis, como o Dr. William já mencionou, o professor William mencionou. Então, por exemplo, se você quer fazer um cenário de radiação em que o indivíduo está na postura em pé, esse cenário vai estar comprometido devido ao Phantom que está sendo utilizado, né? Porque a tomada dele foi feita na postura supinada. Então, a distribuição dos órgãos é diferente, né? Então, esse Phantom, ele é construído fatia por fatia, pixel por pixel, e o volume dele a gente chama de voxel. Então, por isso que também é conhecido como Phantoms voxelizados, Phantoms voxel, simuladores voxels. E tem uma limitação também devido à espessura
da fatia que é realizada, por exemplo, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, né? Então, uma tomografia computadorizada, a gente não consegue fazer uma espessura de corte que seja menor do que 0,25 milímetros, né? Então, ou desculpa, 0,25 centímetros. Então, a gente tem essa limitação, então a gente não consegue reproduzir de forma tão fiel algumas estruturas que são muito pequenas, por exemplo, a pele. Então, essa é uma das limitações para esse tipo de Phantom, além da postura. Claro que os simuladores matemáticos, eles foram bastante importantes, porém eu considero esses Phantoms, devido à sua realidade, à sua precisão ser maiores, então eu trouxe um breve histórico desses simuladores voxels, né? Então, começando ali por Zubal, 94, 95, que ele realiza a segmentação de imagem de tomografia e ressonância magnética de um paciente varrido da cabeça até a metade da coxa, né, que resultou nesse simulador. Depois veio o Norman, desenvolvido pelo NRPB, que é um instituto de radioproteção da Inglaterra, que é baseado também em uma imagem de ressonância magnética do corpo inteiro de um voluntário saudável, onde as dimensões exatas dos voxels são tais que a altura e a massa do modelo segmentados concordam com os valores do homem de referência. Isso é muito importante, né? Porque até então, o Phantom desenvolvido por Zubal, ele representa fielmente aquele indivíduo que passou pelo aquele exame de tomografia e ressonância magnética, né? Porém, ele não representa de forma tão fiel o homem referência da ICRP, da ICRP 29 lá atrás. Isso é bem importante porque a ICRP ela faz um compilado, apesar de representar o homem caucasiano, não representa uma etnia amarela ou povos africanos, então é um valor referência para o indivíduo caucasiano, ainda assim é uma média maior do que um único indivíduo, né? Depois vem o Visual Human Male, que é um conjunto de dados obtidos a partir da digitalização e fotografias coloridas de slices de um presidiário de 38 anos que, após a sua morte, antes da sua morte, ele doou o seu corpo após a morte para pesquisas científicas, né? Então, esse aqui é o Visual Human, né, que são as imagens fotográficas. Aqui a imagem de tomografia computadorizada que passou por um processo de voxelização e aí a gente passa a ter o Phantom 3D, um Phantom voxel com base nessa imagem. E depois houve algumas alterações a fim de que ele representasse o indivíduo referência. Em 2001, Saito et al. Segmentam dados de imagem de tomografia de um paciente nas quais as dimensões externas estão de acordo com o homem referência japonês, né? Então aqui a gente já começa com os Phantoms voxels a possibilitar que se tenha diferentes etnias como indivíduos de referência para representar de forma um pouco mais heterogênea o corpo humano. Depois Kramer também, em 2003, baseado no Zubal, lá atrás criaram o MASH e o FASH, que são novamente o Kramer, grupo da Federal de Pernambuco, desenvolvendo um simulador antropomórfico, nesse caso um simulador voxelizado, que já se basearam num simulador voxel do Zubal, né? E também eles pegaram como referência a ICRP 89, que já é uma atualização da ICRP 23 para o homem e para a mulher referência. Esse simulador do Kramer, ele possui o masculino, né, o MASH, 487 fatias, com voxel de 0,36 de lado, né, e possui 22 órgãos e um total de 5.694.000 voxels. Posteriormente, em 2004, um ano depois, Kramer também publicou a FASH, que é a versão female deste feminino deste Phantom. Então, aqui tem a imagem dessa publicação do Kramer, e ele faz uma comparação com alguns Phantoms matemáticos que já existiam em época, né? Essa linha aqui, que está cheia, contínua,
são os dados dos coeficientes de conversão de dose por kerma no ar para o MAX e o FAX, né? Então, é feita uma média desses dois simuladores, masculino e feminino, e comparado com as versões masculina e feminina também, o Adam e Eva, que também foi produzido por Kramer et al., e Golem e Dona. Então, observa-se que uma diferença em uma vasta faixa de energia desse coeficiente de conversão, né? Então, aqui se justifica a necessidade realmente de se ter simuladores antropomórficos tão fiel quanto razoavelmente execuível. Por quê? Se essas linhas aqui tivessem uma em cima da outra, tivessem resultados similares, não haveria necessidade de a gente sair de um simulador matemático que tenha um custo de computacional muito maior do que e ir para um voxel, né? Então, aqui uma breve imagem, um breve resumo de alguns simuladores voxels, né? Norman, VIPMAN, Elga, então veio uma gama de simuladores nesse tipo. E também uma referência importante é de seguir sempre a publicação 89 da SRP ou demais publicações que projetem ou que determinem homem e mulher referência a depender também da etnia, como no caso os japoneses. Então, aqui a SRP 89 recomenda, né, alguns dados anatômicos. Aqui, por exemplo, um dado para um newborn, né, depender da idade. Então, por exemplo, de 8 semanas, 10 semanas, 15 semanas, qual que é a massa dessa criança, desse newborn, né? 4,7 gramas, 10 semanas, 21 e assim por diante. Existem várias recomendações, como por exemplo, aqui do newborn, 8 semanas, por exemplo, deve ser de 3,5 diferenças, são várias recomendações. E também a SRP 16, ela trouxe o seu simulador voxelizado masculino e feminino, tentando, da forma tão fiel quanto possível, seguir as referências da SRP 89. Então, o AM, simulador AM, que é um masculino, tem uma altura de 1,76 metros, feminino 1,73 metros, a massa de 73 quilogramas e o feminino 60 quilogramas. A espessura de corte, a espessura de cada fatia é de 8 milímetros contra 4,8 milímetros e assim por diante. O número de cortes para o masculino é de 220, enquanto o feminino 346, né, devido a essa diferença aqui na espessura, né? Mesmo tentando reproduzir a SRP 89, que é as referências para o homem e para a mulher referência, ainda assim há diferenças significativas. Como, por exemplo, no AM, ele possui uma massa do nódulos linfáticos de 138 gramas, enquanto o CRP recomenda 730 para o masculino. Para o feminino, 709, desculpa, 9,3, enquanto o SRP recomenda 600. Então, existe ainda, após a SRP 16, muito trabalho a ser feito para se buscar a um Phantom que se represente de forma mais fiel possível o corpo humano. E pensando nisso, esse foi um trabalho que eu venho desenvolvendo desde o meu mestrado, ali em 2010, 2011, até o final do doutorado, que é a modificação de postura dos simuladores voxels. Quando iniciamos esse trabalho, os simuladores híbridos também estavam começando a ser desenvolvidos, então ainda fazia sentido realizar a mudança de postura dos simuladores voxels. Então, realizamos a postura dos simuladores AM e AF, que era o simulador mais fiel à SRP 89, né? Fizemos a mudança de postura
do AM e do AF da postura supinada, né? Não podemos dizer que ele está na postura em pé, postura supinada, para postura sentada. Aqui é uma imagem também, só para ilustrar esse simulador na postura sentada, como é que ficam a anatomia ali da região do quadril, fêmur, joelho. Esse é o simulador AM, né? E o simulador AF, né? Adult Female, também postura sentada. E nós fizemos alguns cenários de exposição em diversas geometrias para feixes de fótons, né? Também fizemos para elétrons, prótons, mas aqui apresentar somente para feixes de fótons. E a gente observa diferenças significativas entre a postura, aqui é a razão, tá? Dos coeficientes de conversão de dose por termo no ar entre a postura em pé e sentada. Eu evidenciei aqui o número 1, quão próximo é o número 1, quer dizer que os coeficientes de conversão são iguais, são semelhantes. Então, para alguns órgãos, é possível observar uma diferença significativa entre essas posturas, né? Entre o pé e o sentado. No cólon, próstata, testículos, bexiga, existem outros órgãos também, medula óssea, só trouxe alguns para evidenciar. Então, a justificativa é justamente por isso, porque alguns órgãos eles ficam menos expostos que outros, devido a essa mudança de postura aqui. Aqui é evidenciando a região da bexiga, as gônadas masculinas, a próstata também, que ela fica mais exposta quando está na postura sentada e alguns cenários de radiação, né? Principalmente quando o feixe vem lateral ao fânton. Aqui do lado esquerdo é a postura supinada e aqui no lado direito a postura sentada. Aqui também nódulos linfáticos, músculo, esqueleto, pele, também apresentam resultados semelhantes. Alguns são maiores para o sentado, outros são menores para o sentado. E aqui para o adult female também, né, mostrando o útero, a bexiga, o ovário, principalmente esses órgãos apresentam diferenças significativas entre as duas posturas. Aqui é a razão dos coeficientes de conversão de dose para dose efetiva, né? Que também apresentam, consequentemente, diferenças significativas entre as duas posturas. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso justifica a necessidade de alterarmos os fântons e de termos fântons em diferentes posturas para que a gente representa diferentes cenários de forma tão fiel quanto possível, né? Depois, ou durante esse trabalho, né, a gente começou a surgir os fântons híbridos, né, que são fântons que ou eles são inteiramente construídos em software computacionais, né, ou então eles se baseiam nos simuladores voxels, eles passam por melhoria e aí se finalizam com simuladores mais reais do que aqueles apresentados. Aqui, novamente, o grupo da Universidade Federal de Pernambuco, né, no desenvolvimento dos simuladores MESH, publicado em 2010. Então, observa-se que tem uma realidade anatômica muito superior aos simuladores voxelizados, né, os contornos das estruturas anatômicas são mais bem definidas, são melhores definidas, trazendo um realismo maior em comparação aos demais. E aqui também nós pegamos o simulador do meu doutorado, que foi passado que é voxel, passado para postura sentada, em comparação com o simulador híbrido também, desenvolvido pelo Shusink, nos Estados Unidos, e fizemos algumas exposições e observamos também. Aqui é o coeficiente de conversão de dose efetiva e há uma diferença significativa, aqui o 1 marcado, nesses coeficientes, né? Indicando que a diferença de postura e a diferença de simuladores vão trazer diferenças no resultado do cenário de exposição. Então, a vantagem desses simuladores, dos híbridos ou dos meshes, é a facilidade na manipulação desses simuladores. Esse aqui é um vídeo que o William já mostrou, né? O simulador, ele em uma postura de caminhada, uma postura de agachamento, sentado, né?
a cocada, a gente chama isso aqui de cocada, né, postura cocada, que é para representar uma variedade maior de cenários. E também a manipulação nos permite diferentes cenários com diferentes estagiamentos do indivíduo, numa mulher que esteja gestante ou então na massa corpórea de qualquer indivíduo. Concordo com o William, o futuro é a personalização desses phantoms, né? Um exemplo que a gente pode dar é utilizar, por exemplo, no mesmo cenário que o William mostrou, e um exame de angiografia, ou então um exame de cateterismo, né? Utilizando o equipamento de fluoroscopia que dá alta dose no paciente que está sendo irradiado, para que possamos ter um planejamento, que o médico consiga ter um planejamento melhor do paciente, né? Então, vamos supor, se existir uma metodologia que consiga reconstruir o paciente antes dele passar por esse procedimento, a gente consegue calcular de forma mais efetiva a dose antes que o paciente seja exposto à radiação. E pensar ou justificar se aquela paciente que está distante, ela realmente precisa passar por esse procedimento neste momento, ou se não, assim como é feito na radioterapia. Por método de Monte Carlo, é feito o planejamento pré-tratamento e, da mesma forma, a gente poderá fazer com um paciente pré-exame de fluoroscopia, por exemplo, que dá altas doses. Né? As possibilidades são infinitas, são muito grandes. Um futuro também, realizar cenários com pacientes caminhando, paciente andando. Porém, a gente ainda tem algumas limitações computacionais, né? Novamente, o nosso grupo de pesquisa e agradecimentos à empresa CEPRORAD, que custeou a inscrição desse evento, né? Então, eu agradeço aí pela oportunidade novamente, pelo convite, e estamos abertos a perguntas. Obrigado. Muito obrigado aí pela tua apresentação. Eu acho que nós não temos mais tempo para responder muitas perguntas, mas o professor Valmir aqui já respondeu algumas, todas, na verdade, né? Aqui no chat. Só queria ressaltar que no Monte Carlo, né, não tem como a gente anexar, como a gente fazer simulações dependentes do tempo, isso é um desafio aí no Monte Carlo, mas o nosso grupo está trabalhando aí para que a gente possa resolver esse problema, não foi falado aqui, mas para resolver esse problema com, na verdade, com aprendizado de máquina, com o conceito de aprendizado de máquina. Então, a gente conseguiria não anexar essa resolução de tempo, mas resolver um pouco esse problema, tá? Agradeço aqui ao José Bussó também, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E gostaria especialmente aqui de agradecer, desculpa, eu gostaria especialmente de agradecer especialmente a Thaís, a Priscila, a Gabriele e a Paula, que são o pessoal da equipe da SBM, tá, por ter nos ajudado aí lindamente na organização do congresso. Agradecer ao Dr. Valmir, Dr. William, Galiano, por terem ajudado aí com as apresentações, terem feito. E obrigado, José Guilherme, pelo convite aí, que muito nos honrou. Obrigado. Eu que agradeço, Lúcio. Eu achei que, na realidade, isso aqui não foi uma palestra, foi uma aula. Então, eu agradeço aos 3 professores. Eu aprendi bastante sobre a evolução, sobre isso. Então, alguns dos meus alunos estavam presentes ali e vai ser muito útil, porque eu vou fazer as perguntas para ele. Então, meus parabéns, Diego, William, Valmir. O Lúcio é parceiro, como eu falei no início, desde o primeiro evento, então a gente vem crescendo junto com isso e tem enfrentado bastante essas dificuldades. Então, eu gostaria de agradecer a disposição de vocês de ficarem até uma hora dessa, bem como toda a nossa audiência também ficar numa hora dessa. Para lembrar que amanhã o link é outro, o link vai ser o do dia 25. Tá? Então, quando vocês entrarem amanhã, o link vai ser o do dia 25.
Tá ok? Agora a página vai ficar rodando com os links dos vídeos orais, ao qual eles também estão no site, tá ok? E 6 horas da manhã tem chat com os autores. Obrigadão a todos e espero vê-los amanhã. Valeu. Obrigado. Muito obrigado.